Olá pessoal, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, o pessoal do 7º ano. Na nossa aula de hoje vamos dar continuidade ao que estávamos vivenciando, falando sobre a ideia de fração. Agora nós vamos, claro, elevar um pouquinho mais o nível, certo? Vamos vivenciar aí essas questões voltadas para frações. Vamos ver aí a questão de frações equivalentes, vamos ver a transformação também de fração para um número decimal, certo? Para um número que a turma chama aí, né? Um número com vírgula, certo? Vocês começam a chamar alguns números aí e de algumas coisas, né? Dizer que o número é anormal, que o número tem alguma doença, que alguma coisa vocês não gostam, vocês só gostam de número natural, né? Até lá os 5, 10, teve vírgula, já não gosta, teve fração, já não gosta, mas vamos tirar esse pensamento aí de vocês, tá? Durante nossas aulas aqui com o pessoal do 7º ano, certo? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Vamos chegando aí, vamos participando conosco de mais uma aula de matemática. Como vocês sabem, nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode acompanhar, onde você pode assistir a nossa aula através do celular, do computador, certo? Ou também da televisão, certo? Então, se você está assistindo aí essa aula através do seu celular ou através do computador, é porque você já conseguiu aí, você já fez o download do nosso aplicativo e você já está fazendo parte aí da nação de alunos do Educa Recife que tem a possibilidade de participar aqui com a gente em cada ponto, tá bom? Respondendo aí no chat, participando, fazendo valer essa aula digital, porque não existe aula digital se não tiver a participação de vocês aí no chat, certo? E se você estiver assistindo essa aula aí pela TV, Billy Jean vai colocar 2 QR Codes aí que vai aparecer na sua telinha para você fazer o download do nosso aplicativo. Então, pega o teu celular, coloca lá na câmera, você vai ser direcionado aí para a sua loja de aplicativo e aí lá você faz o download, certo? Vão pedir aí o seu login, a sua senha, o login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento, tá bom? Vou passar a palavrinha para a professora Nádia para ela dar as boas-vindas aí para vocês, certo? Ela está ali, vai participar aqui da aula conosco, comentando aí também um pouco sobre a nossa aula. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês, né? Como o professor falou, fração é o terror, né? E aí, quando a gente fala em números decimais, também, porque aí é um número anormal, né? Ninguém conhece como número normal o número que tem vírgula. Mas é simples, pessoal. Presta bem atenção que a aula vai ser super legal. Vamos lá, Pedro. Então vamos embora, pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula. Antes de mais nada, eu gosto muito de falar sobre o nosso canal no YouTube, onde lá você pode assistir e pode acompanhar todas as nossas aulas, certo? No momento que você quiser, na hora que você quiser, você pode pausar aí o seu vídeo, certo? Você pode estar acompanhando com a gente toda essa questão aqui das nossas aulas. Você pode assistir na hora que você quiser, tá? Sentadinho, sem pressa, pode comentar também lá nos vídeos que estamos de olho também, certo? Então lá é uma plataforma bastante organizada, tudo separadozinho lá por playlist, bem bonitinho, certo? E lá você pode estar participando aí, certo? Ativamente também da nossa aula e da nossa escola, tá bom? Vamos começar de fato a nossa aula de hoje, lembrando que, mais uma vez, comente no chat, participe da aula, mande as suas dúvidas, sugestões, o seu nome, a escola que você estuda. A gente fica muito feliz com cada comentário que a gente recebe aqui nas nossas aulas, certo? Então, recadinhos foram dados, vamos pegar aí o seu caderno, seu lápis, sua caneta, vamos participar aqui da nossa aula, certo? Interagindo e entendendo, né, para que a gente consiga construir aí todo o processo de ensino e aprendizagem entre o professor e o aluno, certo? Vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Falando sobre essas relações
que existem entre um número fracionário e um número decimal, tá? No seu dia a dia, você costuma ver os números sempre na forma decimal. Seja ele a nota que você recebe aí na sua escola, seja ele o dinheiro ou o valor das compras que seus pais fazem, tudo está em número decimal, tá bom? Então, quando você aí começa a observar que existe uma relação entre os números fracionários e também existe uma relação também, além dos números fracionários, com os números decimais, certo? Que é algo que a gente vê pouco no nosso dia a dia, que são os números fracionários, mas no decorrer das nossas aulas, a gente vai ver que os números fracionários não identificam apenas uma parte em relação ao todo. Não é só apenas aquela figurinha que foi dividida em partes iguais, que está com alguns pedaços pintados, que a gente vai ter que colocar, que a gente vai ter que instruir em relação àquela fração. Mas a gente vai ver que a ideia de fração é algo muito mais amplo e que, na verdade, você utiliza essa ideia de fração todo dia, certo? Durante o seu dia a dia, mesmo se você não gosta de matemática, mas você utiliza a razão, utiliza a fração, você entende o que está fazendo, só não sabe a definição, né, daqueles nomes. A gente faz muito isso também com o estudo de química e de física. Às vezes a gente entende tanto algo relacionado à cozinha, à água, à evaporação. A gente está estudando algo voltado para física e química, mas a gente só não sabe o nome daquilo que a gente está fazendo, certo? Então eu trouxe aqui alguns exemplos para que você entenda essa importância do número decimal e também da relação entre o número fracionário, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, como você encontra a representação dessa garrafinha de água aqui, tá? Então eu tenho uma garrafinha de água e quero saber como é que você encontra no rótulo lá dessa garrafa. Você encontra aí 1,5 litros ou você encontra 3,5 litros. Você pode notar que você encontra lá no rótulo dessa garrafa 1,5 litros. E outra, você nem fala 1,5 litros, você fala 1,5 litros. Então, mesmo você tendo essa ideia de que esse 0,5 nos dá a ideia da metade de uma parte inteira, certo? Se a gente for sentar e mostrar a parte matemática da coisa, você pode dizer, oxe, eu não entendi não. Mas quando você fala, só o ato de você falar e de saber que você está aí falando, você entende, você sabe que aqui nessa garrafinha aí, no rótulo dessa garrafa, a gente tem 1,5 litros de água. E ainda mais, você sabe que esse meio litro de água corresponde a 500 ml. Então você começa a entender toda essa parte, essa questão matemática, você sabe da transformação de uma unidade de litros para ml, certo? Você entende que esse 0,5, que é a parte decimal, corresponde à metade de um inteiro, tá? Você só não sabe o nome do assunto, por exemplo, certo? Que é, na verdade, irrelevante. Se você consegue entender e resolver o problema que está sendo proposto, essa é a ideia, certo? Então a gente não encontra no rótulo, por exemplo, da garrafa, 3,5 litros. Eu não encontro esse valor em forma de fração. E a gente vai ver que esses dois valores aqui, eles são iguais. Quer ver que você sabe que eles são iguais? Imagina que aqui não fosse litros, fosse dinheiro. Então eu tenho aqui, por exemplo, vamos passar aqui, né? Eu tenho aqui, ó, R$ 2,50 e tenho aqui 5 meios reais. Então, você sabe que se você dividir R$ 5 para você e seu amigo, cada um vai ficar com R$ 2,50, certo? Mas se a gente for montar a divisão, for exemplificar direitinho, bonitinho, armar a conta e resolver, você pode não entender o porquê daquela vírgula estar entre o 2 e o 5, o porquê que quando eu acrescento o zero eu coloco a vírgula, o porquê de tantas coisas na hora de resolver a divisão, mas de cabeça você já sabe resolver aí aquela divisão, já sabe
o valor exato dele. E isso aqui é outro exemplo que a gente encontra, tá? Em que a gente utiliza os números decimais em vez dos números fracionários, certo? Então, a gente vai aprender aqui na aula de hoje como é que a gente faz essa transformação, tá? Transformar uma fração em um número decimal. A ideia da fração de uma parte em relação ao todo para um número decimal, que é um número que a gente utiliza bastante aí no nosso dia a dia, certo? Então, a primeira forma de a gente resolver aí uma divisão é a gente efetuando a divisão, certo? Eu tenho aqui a fração 1/5. Quanto representa 1/5 na forma de um número decimal? Então, basta você efetuar a divisão. Você vai dividir o número 1 pelo 5, certo? Então, quando você efetuar essa divisão aí de 1 por 5, vai dar igual a 0,2. E essa divisão aí você pode fazer ou na sua calculadora, tá? Digita 1, digita o botão de dividir e digita o 5, apertou igual, vai aparecer lá 0,2. Ou você pode ir para a munheca, você pode ir montar a expressão lá, armar a conta e resolver, certo? Então vamos ver como é essa ideia aí. A ideia da calculadora todo mundo já sabe, né? Vamos resolver essa divisão aí pela munheca, tá? Com papel e caneta e lápis na mão, certo? Então observa o seguinte aí, ó. Eu tenho 1 e vou dividir por 5. Toda divisão que a gente arma, ela é dessa forma aqui, certo? 1 dividido por 5. Pode notar que o 1, ele é um número menor que 5. Então, se o 1 ele é um número menor que 5, eu não posso efetuar essa divisão. E aí eu tenho que transformar esse número 1 em um número maior que 5. Então, o que é que a gente faz? A gente adiciona aí um 0, certo? Do lado do número 1. Aí eu transformei o 1 num 10. Mas observa que a divisão é de 1 por 5, certo? Então, se eu adiciono um 0, eu tenho 10 dividido por 5. Então, aqui embaixo, eu coloco um 0 e uma vírgula, para indicar essa parte decimal que eu coloquei lá, o 0, do lado do 1. Então, sempre você vai fazer isso aí, tá bom? E agora é só dividir. 10 dividido por 5 dá igual a quanto? Dá igual a 2. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, a gente vai subtrair ali, ó, 10 menos 10 é igual a 0. Então, dividir 1 por 5 e dê igual a 0,2. Pode notar que essa divisão aqui ela é muito intuitiva, né? Você adiciona aí o 0, bota o 0 e a vírgula e a divisão já dá uma divisão exata, certo? Vamos fazer um exemplo que a gente precise fazer uma quantidade maior de cálculos para que seja fixado bastante aí na sua mente essa ideia, tá? Lembre-se, estamos transformando uma fração em um número decimal a partir da divisão. Então, vamos dividir aqui o número 7 pelo número 20. Note que o 7 ele é menor que 20. Então, a gente adiciona um 0 lá e o 7 vira 1,70. E aqui embaixo a gente coloca o 0 e a vírgula. Show de bola, né? Mesmo passo que a gente fez no exemplo anterior. Dividindo aí o 70 por 20 dá igual a 3. 3 vezes 20 é igual a 60. A gente coloca o 60 lá subtraindo o 70. Então, 70 menos 60 dá igual a 10. Não deu 0, então a gente precisa continuar aí a divisão. Note que o 10 ele é um número menor que 20. Então, a gente utiliza o mesmo artifício. Coloca o 0 do lado do 10, transformando o número em 100. E agora, Pedro, eu coloco outra vírgula aqui do lado do 3? Não, tá? Porque esse 0 que a gente adicionou aqui, ele está aqui, ó, na casa dos decimais. Agora, se eu coloco mais um 0 aqui, transformando o número em 1000, aí eu coloco outro 0 aqui do lado do 3. E assim por diante, certo? Então, fiquei aí com 100 dividido por 20 dá igual a 5. 5 vezes 20 é igual a 100. E 100 menos 100 é igual a 0. Terminamos aí a divisão, transformando 7/20 em um número decimal, que é igual a 0,35.
certo? Vou passar a palavrinha para a professora Nádia, para saber se ela tem alguma colocação referente a esse primeiro ponto aí da divisão de uma fração para transformar em um número decimal. Pessoal, quando a gente fala em fração, né, vocês ficam assustados, porque fração é uma divisão, né? Então é você pegar o numerador e colocar lá e montar uma divisão. E sempre que você vai montar essa divisão e você tem um número menor, né, do que o que vai dividir, você tem que acrescentar um zero. E lembrar que ao acrescentar esse zero, você acrescenta um zero lá e uma vírgula, não é isso? E aí, quando ele colocou o 100 ali, que você viu que não há necessidade de você colocar mais zero, porque você já tem um 3 ali depois da vírgula, né? E você divide esse 100 por 20 e vai dar os 5 ali, 0,35, não é isso? 0,35. Então, não se assustem quando vocês verem fração, porque fração é divisão, e divisão eu tenho certeza que vocês conseguem dominar, tá certo? Vocês conseguem dominar uma divisão de dinheiro, não conseguem? Então, pensa nisso. Quando a gente tem dinheiro para dividir, divide rápido, não é? Números é a mesma coisa, tá bom? Pedro. Vamos lá. Ó, outra forma da gente transformar aí uma fração em um número decimal é encontrando aí frações equivalentes, certo? Então, a gente teve a primeira forma aí de encontrar, dividindo os números. Agora a gente vai encontrar frações equivalentes à fração original, para que a gente possa transformar aí em um número decimal, certo? Então, acompanha aqui, ó. Eu tenho aqui um retângulozinho, certo? Esse retângulo aqui, eu dividi ele em 5 partes iguais, tá? Cada pedacinho desse aí representa uma parte em relação ao todo. Então, o que foi que eu fiz aqui? Desses 5 pedacinhos aí, eu pintei um pedacinho, tá? Então, eu tenho um pedacinho pintado de vermelho, num total de 5. Como é que eu represento aí essa fração? Eu tenho 1/5, certo? Então, essa fração aí dessa imagem representa 1/5. Depois, o que foi que eu fiz? Passei aí um traço nessa imagem, um traço na horizontal. Então, quando eu passo um traço na horizontal, pode notar que a quantidade que está pintada de vermelho, a região é a mesma, a região de azul também é a mesma, tudo igual. Só fiz um traço na horizontal. Quando eu fiz um traço na horizontal, eu dividi esse retângulo agora aí em 10 pedacinhos iguais. E agora, desses 10 pedacinhos iguais, eu tenho 2 pintados de vermelho, num total de 10. Então, eu tenho aqui uma fração 2 décimos. Então, tu concorda comigo que a fração 2 décimos e a fração anterior, 1/5, elas têm o mesmo valor? Elas apresentam aqui a mesma região que foi pintada em relação ao todo. Eu posso passar o dia aqui fazendo um bocado de traços, dividindo essa região grande aí em várias regiões menores, mas a região que está pintada continua sendo a mesma. Então, eu posso afirmar que 1/5 e 2 décimos, eles são frações equivalentes, porque eles representam a mesma região em relação ao mesmo retângulo, certo? Então, essa é a ideia de fração equivalente. É você encontrar uma fração que essa fração você consiga aí representar ela de forma que você encontre uma fração decimal e você aí transforme para um número decimal, certo? Então, vamos transformar agora uma fração ordinária em uma fração decimal. O que é uma fração ordinária, Pedro? É uma fração em que o denominador ele é um número diferente, certo? O denominador ele é um número diferente de 10, ou de um múltiplo de 10, tá? E a fração decimal é quando o denominador ele é um múltiplo de 10. 10, 100, 1000, 1 milhão, 100 mil e assim por diante. Então, se você vê uma fração em que o denominador não é nenhum desses números múltiplos de 10, a fração recebe o nome de fração ordinária, certo? Então, observa aqui, eu tenho a fração 1/5, que é uma fração ordinária, e quero transformar em uma fração decimal.
Então, opa, eu posso transformar esse 5 num 10, certo? Aí você pode pensar de duas formas. Que número eu multiplico 5 para encontrar o 10? 5 vezes quanto é igual a 10? 5 vezes 2. Ou você pode pensar no sentido contrário. 10, que eu inclusive acho melhor. 10 dividido por 5 é igual a quanto? É igual a 2. Então, eu multipliquei o 5 por 2 para dar igual a 10. E para você encontrar uma fração equivalente, o valor que você multiplica no denominador é o valor que você multiplica no numerador para encontrar uma fração equivalente, certo? Então, eu tenho aqui, ó, que eu multipliquei por 2 no denominador, vou multiplicar por 2 também no numerador. Então, eu tenho aí, ó, 1 vezes 2 é igual a 2. Então, eu tenho que 1/5 e 2/10 são frações equivalentes, representam o mesmo valor, certo? E para a gente transformar esse número aí, certo, em um número decimal, eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Lembra do exemplo que eu falei para vocês, né? Do 1/5, note que eu estou pegando aí o mesmo valor, certo? Pegamos 1/5, dividimos o 1 pelo 5. Primeira forma de encontrar um número, transformar uma fração em um número decimal. Transformamos aí 1/5 em uma fração decimal, tá? Que é 2/10. Vou pegar a mesma fração que a gente fez lá a divisão, 7/20, e vou transformar em uma fração decimal. Então, note que desse 20 aqui, eu posso transformar em uma fração com denominador 100. Aí você faz uma das duas perguntinhas, né? 100 dividido por 20 é igual a quanto? 100 dividido por 20 é igual a 5. Então, eu vou multiplicar o 20 por 5 para dar igual a 100. Se eu multiplico por 5 no denominador, eu preciso multiplicar por 5 no numerador. E 7 vezes 5 dá igual a 35. Então, transformei aí o 35 centésimos, tem o mesmo valor que é a fração 7/20, certo? São frações o que aí equivalentes, tá joia? Então, vamos transformar agora essas frações decimais, certo? Em um número decimal. Lembra que a ideia da aula é transformar uma fração em um número decimal. Primeiro passo, que foi que a gente fez? Transformamos a fração em um número decimal através da divisão. Pegamos o valor, montamos lá a conta e dividimos. Agora, a gente está transformando uma fração em um número decimal através das frações equivalentes. Depois, pegamos uma fração equivalente para transformar numa fração equivalente decimal, certo? Com denominadores múltiplos de 10. E agora vamos transformar essas frações decimais em um número decimal, tá? Que é bem simples, ó. Eu tenho aqui 2/10. Então, o primeiro passo, você escreve aí o número que está no denominador, certo? No numerador, desculpa, 2, acabou-se. O 10, pode notar que o 10, ele é um número que apresenta um único zero. Então, você deve colocar a vírgula, certo? De modo que depois da vírgula só fique um único número, certo? Esse único número é por conta desse zero. Ah, Pedro, se tivesse 3 números, aí teria que ter, se tivesse 3 zeros, teria que ter 3 números depois da vírgula. Isso mesmo, certo? Então, pode notar que quando eu escrevo o número 2, tá? Como é que você escreve aí R$2? Você escreve 2,00. Então, a vírgula, nesse caso, ela está aqui, ó, certo? 2, e pode colocar quantos zeros você quiser. Eu tenho que colocar essa vírgula aqui de modo que fique um número depois da vírgula. Então, a vírgula tem que sair daqui e tem que vir para cá, certo? E aí, claro que você não vai escrever o número 2. Então, você coloca um zerinho lá para representar essa parte decimal. Então, eu tenho que 2/10, transformando 2/10 para um número decimal, eu tenho aí 0,2, certo? Mesma ideia aqui no 35 centésimos. Pode notar que o 100 são 2 zeros
Então, eu tenho que colocar a vírgula de modo que depois dela fiquem dois números. E note que no 35 a vírgula está aqui, ó. Então, a vírgula tem que vir para onde? Para antes do 3, para eu ficar aqui com 0,35, certo? Então, transformando aí, dá 0,35 35 centésimos, tá? Transformando aí para um número decimal. Então, sempre atente para essa ideia, tá? Da transformação. Eu acho muito mais fácil transformar uma fração decimal para um número decimal, tá? Imagina se se a fração fosse 123 décimos. Então, a vírgula teria que ficar entre o 2 e o 3. Mas se fosse 123 centésimos, a vírgula teria que ficar entre o 1 e o 2. E se fosse 123 milésimos, aí a vírgula ia ter que ficar antes do 1. Aí você colocaria um 0 para completar. 0, tá? 123. Então, lembre sempre aí dessa transformação, tá? Da fração decimal para o número decimal, certo? Vou passar a palavrinha aqui para a professora Nádia, para saber se ela tem alguma colocação a fazer aí, referente ao que vimos na aula de hoje. Geralmente, pessoal, eu coloco da seguinte forma, eu digo que todo número tem uma vírgula atrás dele, tá certo? E quando a gente vai fazer essa divisão, né, decimal por 100, por 1000, né, por 10, a gente tem que andar a quantidade de casas com essa vírgula de acordo com o zero. E nunca podemos deixar a vírgula, né, como o professor Pedro mostrou ali, solta, porque ela cai. Né? Então, a gente tem que pôr um zero. Se eu vou dividir 123 por 1000, eu tenho que 3 casas, não é isso? Então, eu vou botar a vírgula na frente do 1, mas eu não posso deixar essa vírgula lá solta, eu tenho que colocar um zero para compor esse número. Ok? Pedro. Tchau, tchau, gente. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Vamos dar continuidade aí a esse estudo massa sobre as frações e as transformações para os números decimais, tá bom? A gente se vê em breve.